Olá, você que é seguidor do Atual, site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está aqui no IBGE, conhecendo os resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2018. Nós vamos conversar com José Ilcleson. Ele é chefe do IBGE aqui no Amazonas. Os números que o senhor ainda há pouco mostrava revelam algumas situações que para mim são bem interessantes. Por exemplo, que não é o polo industrial que emprega mais, não é? Gostaria que o senhor começasse a falar sobre isso. Então, de modo geral, a população tende a acreditar que o polo industrial de Manaus é o setor que mais emprega no nosso estado, quando, na verdade, a realidade não é esta. Então, o setor do comércio é o setor que mais emprega no estado do Amazonas, seguido do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Além disso, a desocupação atesta uma unidade estável, nesses números também. Exatamente. Se a gente comparar a taxa de desocupação deste segundo trimestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, houve uma leve redução, mas que, na verdade, na prática, traduz-se numa certa estabilidade. Ou seja, a gente não teve nenhuma oscilação muito forte, seja para um aumento, seja para a redução da taxa de desocupação. Agora, a taxa de desemprego atinge mais as pessoas com salários mais altos ou mais baixos? Não, esse dado a pesquisa não revela. Na verdade, o que a gente tem como eu disse antes, o setor da indústria não é o que mais emprega, mas está entre os setores que melhor paga os seus funcionários. Tá? Outro dado interessante é que, assim, em momentos de crise, o que a gente tem é um número maior de pessoas desempregadas e essas pessoas procuram meios para geração de renda. Então, eles tendem a abrir seus próprios negócios. É o que a gente chama de pessoas que trabalham por conta própria. E um dado interessante que a gente começou a divulgar agora são esses negócios com e sem CNPJ. E a gente percebe que a esmagadora maioria das pessoas que trabalham por conta própria, eles não têm CNPJ. E ainda geram pouca renda. Então, entre os grupamentos de atividades, as pessoas que trabalham por conta própria e são entre os que menos são remunerados. Quem é que está desempregando mais? O que menos paga é o setor agrícola, Exatamente. O setor agrícola é o segundo setor que mais emprega no estado do Amazonas, porém é o setor que menos remunera os seus funcionários, seus empregados. Quem é que está desempregando mais e também quem está empregando mais? Quais são esses segmentos? Como eu disse antes, a gente não teve nenhuma grande oscilação em nenhum dos grupamentos de atividade. Mas a administração pública, de modo geral, e aí inclui-se os militares, os empregados públicos, é o setor onde a gente ainda tem um contingente significativo de pessoal ocupado. E também está entre os grupamentos de atividades que melhor remunera os seus funcionários. Além disso, isso até o segundo trimestre deste ano, como é que é a expectativa para o fim do ano, até por conta do Natal, do Ano Novo, que pode empregar mais pessoas? Então, o que a gente percebe com os dados divulgados hoje, de modo geral, é que a gente não teve nenhuma grande oscilação em nenhum dos indicadores. No caso de Manaus, município de Manaus, a capital do estado e a região metropolitana, a gente percebe uma tendência de redução da taxa de desocupação. Assim como para o estado do Amazonas, se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, ou seja, o segundo trimestre de 2017, houve uma leve redução. Ou seja, a gente não percebeu por esses dados, então, nenhum grande movimento, seja de aumento da taxa de desocupação ou de redução da taxa de desocupação, isso de modo geral ou considerando cada um dos grupamentos de atividade. O desemprego tem sido maior que a geração de novas vagas aqui no Amazonas? Como eu disse antes, os dados que a gente demonstrou agora revelam uma certa estabilidade. A gente teve lá em 2017, no segundo trimestre, uma taxa de 15,5%, e agora em 2018, no segundo trimestre, uma taxa de 14,2%, uma leve redução. Quando eu entrei aqui, eu vi que tem folders que vocês distribuem gratuitamente, mostrando o pesquisador, a pesquisadora com crachá e tudo mais. Qual a importância da população reconhecer e abrir as portas para um pesquisador quando for às casas? Vejam, só é possível a gente estar aqui agora divulgando estes resultados porque os nossos entrevistadores foram a campo, a população abriu sua porta e prestou as informações aos nossos entrevistadores. Isso é essencial.
Eu sei que a gente tem, de modo geral, em nosso país, uma sensação de insegurança elevada, mas os nossos entrevistadores eles são devidamente identificados. Eles possuem colete, possuem crachá, eles estão de boné. Um outro aspecto que caracteriza é aquele computador de mão, o smartphone. Além disso, caso haja alguma dúvida em relação à identidade do nosso entrevistador, você pode solicitar que ele informe o nome, a matrícula dele e ligar para o nosso telefone, que é o 0800 721 8181. Pode ligar tanto de um telefone fixo quanto de um celular. Informa o nome e a matrícula e o nosso atendente vai informar se aquela pessoa que está batendo na sua porta é ou não um servidor do IBGE. O fato que chama a atenção para isso revela que está havendo dificuldade para esse levantamento? A gente enfrenta essa dificuldade diariamente, constantemente, nas pesquisas domiciliares que a gente realiza. A gente tem uma dificuldade maior nas áreas em que as pessoas têm maior poder aquisitivo. A sensação que dá de que essas pessoas elas não se sentem contempladas pelos resultados que a gente divulga, quando, na verdade, é um grande engano. As estatísticas que a gente divulga, elas contemplam todo o conjunto da sociedade. Esse é o chefe do IBGE do Amazonas, José Ilcleson. Nós agradecemos a sua audiência. A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no Atual, que lembra você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos publicados pela equipe do Atual no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br/TV Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.